Efésios capítulo 6, dos versos 5 até o 9, Efésios 6, dos versos 5 até o 9, assim nos diz: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Queiram sentar. Nosso texto hoje à noite nos traz uma palavra direcionada a funcionários e patrões. Essa é a palavra que nos é trazida nessa porção de Efésios capítulo 6. De forma contextual, irmãos, Paulo já falou bastante sobre o relacionamento fraternal. Chegando em Efésios capítulo 5, verso 18, ele fala sobre a importância de nos deixarmos encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito Santo. E logo depois ele passa a falar de relacionamentos familiares, sociais e por fim da batalha espiritual. Nos relacionamentos familiares, as relações marido e mulher, como que a esposa se porta, o papel da esposa, qual o papel do marido. Depois da relação pais e filhos, o que compete aos filhos? Obedecer e honrar aos pais. O que compete aos pais? Não entristecer os filhos, mas sim criá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Chegamos então àquela sessão em que Paulo fala agora voltado aos escravos e aos senhores, no nosso contexto presente, a funcionários e patrões. Queridos, nós precisamos fazer uma espécie de viagem para o mundo do Novo Testamento antes de necessariamente entrarmos ou trazermos aquilo que desejamos para essa noite. E quando eu falo de voltar ao mundo do Novo Testamento, voltando a esse contexto, a esse ambiente, nós encontraríamos um lugar cheio de escravos. Veja que o verso 5 começa com a palavra escravos. Essa ideia de escravos, por vezes, foi diminuída em algumas traduções, quando foi traduzido a palavra por servos. A ideia de servo transmitia muito a ideia de um servo do Senhor, ou alguém que está servindo. Mas a palavra no original, na sua força, no seu sentido mais forte, realmente é isso, escravos. É importante dizer que talvez 2/3 do Império Romano eram perfeitos ou faziam parte. Havia dentro daquele ambiente 2/3 das pessoas que estavam ali eram de escravos, faziam de escravos. Eles estavam abundantemente presentes em todos os setores sociais. Haviam vários tipos de escravos. Haviam escravos domésticos, haviam escravos nos negócios dos patrões, dos senhores, haviam escravos bem rudes, haviam escravos cultos, escravos que eram mestres, escravos com habilidades distintas, escravos mordomos, escravos que realmente desempenhavam funções com a habilidade, com a destreza de ocupações que hoje
seriam interpretadas como ocupações nobres. Esses escravos, eles estavam presentes nos diversos setores da sociedade. Esses escravos, eles podiam ter um tipo de conduta que o seu senhor olharia e apreciaria muito, ou esses escravos poderiam portar-se de um modo muito reprovado pelos seus senhores. Rebeliões desses escravos aconteciam. Algumas rebeliões aconteceram no Império Romano. Talvez a mais conhecida foi a de um escravo chamado Espartacus. Ele viveu aproximadamente 100 anos antes de Cristo, e uma grande rebelião foi causada com a atitude de Espartacus. Ele, um outro líder, um outro gladiador que servia ao império, eles se rebelaram. Muitas pessoas seguiram eles, muitas pessoas seguiram eles. E essas pessoas que seguiram Espartacus formaram um verdadeiro exército, lutaram contra Roma, tiveram algumas vitórias, venceram algumas batalhas, mas finalmente foram derrotados. O general romano que venceu Espartacus e o seu exército crucificou do sul da Itália até chegar em Roma muitos, centenas, milhares de escravos. E a mensagem de Roma foi o seguinte: isso é o que Roma faz com aqueles que se rebelarem contra o império. Os historiadores narram que de Espartacus para frente não houveram mais grandes rebeliões, e eles então aceitaram, assimilaram a ideia de serem escravos, de fazerem a sua parte na sociedade. Os escravos então faziam parte da sociedade romana. Nos dias do Novo Testamento, eles realmente existiam em um número muito grande. Uma outra palavra sobre escravos que é importante de ser dita, irmãos: nós não vamos encontrar Jesus dizendo que a escravidão era uma perversidade. Nós não vamos encontrar os apóstolos dizendo que um escravo era alguém maligno, que o escravo era alguém amaldiçoado. Era parte da conjuntura daquela sociedade, e o Novo Testamento não diz que é algo ruim, diz que se eles tiverem a oportunidade, aproveitem, mas que se não tiverem, sirvam a Cristo. O mais importante era ser um escravo de Cristo. Sendo escravo ou sendo livre, a melhor coisa seria ser um escravo de Cristo. O Novo Testamento não necessariamente faz uma oposição, mas durante a história foi o cristianismo quem promoveu uma abolição da escravatura nos diversos lugares onde ela era praticada. Nos dias do Novo Testamento, a escravidão, ter escravos, era algo praticamente universal. Em todas as culturas haviam escravos. Bem, é nesse ambiente em que Paulo escreve a sua carta aos Efésios, que nós já sabemos, trata-se de uma carta circular, deveria ser direcionada para igrejas. É nesse ambiente em que Paulo também se direciona aos escravos. Um dado importante é que o cristianismo, logo no seu início, tinha muitos escravos. O cristianismo, inclusive, chegou a ser rotulado como uma religiãozinha de escravos. Então, havia muitos escravos no contexto, no seio da igreja cristã. Tendo dito isso, irmãos, escravidão foi abolida, e nós temos hoje um referencial moderno em que nós encontramos funcionários e patrões. Existem várias diferenças do nosso ambiente moderno para o ambiente dos dias bíblicos, mas nós temos vários princípios dessa passagem que podem e devem ser aplicados para o nosso contexto presente de funcionários e patrões. A nossa pergunta é: o que se espera de funcionários e patrões?
Em primeiro lugar, nós precisamos destacar que esperamos de funcionários e patrões, e vamos falar em primeiro lugar dos funcionários, que esses funcionários, eles sirvam de coração, eles obedeçam de coração, que eles façam a sua parte de coração. O texto nos diz o seguinte: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo convida eles, o apóstolo convida eles, para que eles obedeçam, para que eles façam a sua parte, e ele apresenta várias maneiras, como é que eles vão estar fazendo a sua parte. Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Dentre as características que deveriam marcar os escravos, os funcionários do presente, é que os funcionários, eles devem lidar com seus patrões com respeito e temor. Queridos, nessa nossa conjuntura presente, existem muitas leis que legislam aquilo que é direito de um trabalhador, mas aquilo que também é sua responsabilidade. Todo o ambiente profissional tem um dono e pessoas que trabalham ali. Se for uma empresa muito grande, com centenas, alguns mil funcionários, vão ter encarregados vários gerentes, vários setores, e uma hierarquia, gerente de gerentes, até que a coisa chega no dono. Mas isso implica em uma ordem funcional, e nessa ordem funcional, alguém exerce autoridade e os outros cooperam com aquele que exerce autoridade. Extremamente importante que isso seja lembrado. Então, os que estão sob a autoridade, que devem respeitar, obedecer a palavra, que devem agir, caminhando, indo atrás, obedecendo, fazendo aquilo que é próprio, em relação àqueles que lideram, àqueles que exercem a autoridade, o que se espera é que eles ajam com respeito e temor. A palavra respeito quer dizer que eles têm o seu senhor, o seu patrão, como alguém respeitável. Eles vão agir respeitando, eles vão agir atendendo. Eles também vão agir com temor. Eles vão olhar para aqueles que exercem autoridade e eles vão ter uma atitude que é respeitosa para com eles, uma atitude que demonstra apreciação para com eles, uma atitude que reconhece a autoridade deles. Além disso, respeito e temor, o texto nos diz sinceridade de coração. A palavra sinceridade fala de algo que não é falso, fala de algo que não é apenas feito com máscaras, fala de algo que é realmente sincero, que é percebido e que mostra aquilo que realmente se encontra no nosso coração, com sinceridade de coração. E a última palavra desse verso 5, como a Cristo, como se eles estivessem servindo a Cristo. Queridos irmãos, podemos fazer a seguinte pergunta: mas pastor, e se o meu patrão for alguém ruim? Se o meu patrão for alguém que é, lá no Ceará a gente usa uma expressão, carne de pescoço, alguém que é difícil, alguém que é duro, alguém que é complicado, alguém que é meio difícil de tragar, de se lidar. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que acham que vão exercer bem o seu ofício se forem aquelas pessoas assim, muito durões, muito arrogantes, né? Que bate o pé, quem manda aqui sou eu, não sei o quê, e tem essas atitudes muito grosseiras. Então, algumas pessoas acham que vão liderar desse modo. Mas se meu patrão for alguém assim,
Queridos, algo que é interessante de ser dito é que nos dias do Novo Testamento, por vezes, o patrão era muito rude com os seus escravos, maltratava, não haviam essas leis que existem hoje. Ele tratava o funcionário, aliás, o seu escravo, como um objeto. Só para a gente ter uma ideia, um escravo no Império Romano, ele não era tratado como um ser humano, ele era tratado como uma propriedade. Aristóteles, um filósofo muito conhecido, ele diz que um escravo é um objeto que vive. Então é algo para ser usado, utilizado, deve prestar a um propósito, mas é isso, nada melhor do que isso. Imagine o tipo de tratamento que muitos senhores davam. O que Paulo está dizendo aqui: trate ele com respeito, trate ele, tenha temor, faça o seu trabalho, obedeça, cumpra a sua tarefa com sinceridade de coração, como a Cristo, como se o seu Senhor fosse Cristo, como se a tarefa que você está fazendo, estivesse fazendo para Cristo. Vai honrar o nome de Cristo os funcionários que agem assim. O problema dos nossos dias, irmãos, é que nós temos na nossa mente direitos demais. Não sou contra os direitos trabalhistas, mas eu sou contra uma mentalidade em que nós só conseguimos enxergar os nossos direitos. Somos excelentes em descobrir os nossos direitos, conhecemos com clareza os nossos direitos, aquilo que nos compete, aquilo que é devido a mim, aquilo que eu ganho, aquilo que é o meu produto, aquilo que me sobra como meu lucro nessa relação de patrão e funcionário. Isso está bem claro para mim. Eu penso, irmãos, que muitos de nós temos uma motivação muito errada e um entendimento muito errado. Trabalhamos simplesmente por causa do salário. Qual é a grande motivação para o trabalho? O salário. Se o salário não é bom, esse emprego não presta, essa empresa não presta. E a nossa maneira de tratar o patrão muitas vezes vai desonrar o nome de Cristo. O que tem de gente que leva o nome de Cristo nos ombros, mas que desonra os seus superiores, não está escrito. São insubordinados, são cheios de direito, conhecem muito bem os seus direitos, as suas obrigações, vivem arranjando, dando um jeitinho. Quando fazem um extra, desejam 1000 reconhecimentos. Olha, esse sujeito, olha o que a gente está fazendo, nenhum obrigado esse sujeito diz. Mas não é isso que a Escritura nos fala acerca da atitude dos funcionários. Respeito, temor, sinceridade de coração, servindo como se estivéssemos servindo a Cristo. Olha bem para o seu modo como você interpreta o seu patrão, aquele que exerce autoridade sobre você. É assim que você serviria a Cristo. Porque o que o texto está nos dizendo é isso, que o nosso procedimento é como se não estivéssemos servindo a esse Senhor terreno, mas como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Segundo lugar, que se esperam dos funcionários, verso 6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A nossa grande motivação ao servir os nossos patrões não é apenas para agradá-los quando eles nos observam. Tem um cachorro lá próximo onde eu moro que eu digo que ele é um servo muito sem vergonha. Ele é um cachorro muito valente quando o dono dele está perto. Eu vou deixar normalmente o Danielzinho no ponto do ônibus, já aproveito, ando um pouco de bicicleta e passo para pegar o pão. E normalmente eu não sei se é o dono, se alguém deixa um pão para ele, para o cachorro. O cachorro gosta de comer pão. O cachorro gosta de osso de carne, aquele cachorro gosta muito de comer pão. E por vezes o pão está lá, e ele está lá tranquilo.
Você quer ver um cachorro valente é se o dono dele estiver perto. Pode passar por longe, você não passa perto do pão e a coisa não acontece assim. Não, mas talvez ele está protegendo o dono, não. Ele é muito valente, ele é muito bravo quando o dono dele está perto. Quando o dono dele não está perto, ele é gente boa com todo mundo. Tem muito funcionário que é assim. Ele é muito diligente, ele é muito esperto, ele é muito bom de serviço com o dono perto, com o chefe perto. Quando o chefe não está perto, moço, ele é um funcionário público, só vive de cafezinho. Opa, nem todo funcionário público é assim, né? Talvez uns 95%, 5% trabalha seriamente, os outros 5% é de cafezinho, é de bate-papo. O expediente termina às 5, às 4, ele não está mais lá. Se você chegar às 3h30, ele te atende com raiva. Como é que você chega aqui uma hora dessa, moço? Já cheguei uma vez, eu torci o pé e descendo num barranco, a gente ia pescar. E aí pisei, na hora que eu pisei, desci com tudo e cheguei lá embaixo, o pé torceu. E chegamos no final do expediente, o médico só faltou me bater. Como é que você vem aqui uma hora dessa, rapaz? O cara tá lá, é pago pelos nossos impostos. Eu engoli. Minha vontade era de dizer um bocado de coisa para aquele sujeito. Rapaz, crie vergonha. Você está aí pago e muito bem pago pelos nossos impostos e vem com uma atitude grosseira, estúpida como essa. Mas eu engoli e não disse nada para ele. Funcionário público é assim. Se funcionário é cheio de direito, funcionário público então é uma raça que precisava diminuir os privilégios deles para que eles trabalhassem, para que honrassem o cargo que receberam. Não são todos, mas uma grande maioria. Eu trabalhei em ambiente de gente concursada e naquela época eu era bolsista, era aluno do colegial, estava no 2º grau e estava lá naquela época de estágio. Alguns funcionários lendo o jornal e tomando cafezinho praticamente o expediente todo. Era algo assim profundamente irritante, tedioso. Mas é desse modo que alguns agem. Irmãos, nesse verso 6, o que Paulo nos diz é que vai honrar a Cristo se nós fazemos bem o nosso papel, não apenas quando o patrão olha, não apenas quando ele está observando, não apenas quando ele está nos olhando para saber se a gente é bom de serviço ou não. O que Paulo está dizendo: obedeçam isso, cumpram o seu papel, façam aquilo que vocês devem fazer, não apenas para agradá-los. A nossa grande motivação, o que deve nos motivar, não é apenas quando eles estão por perto, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo. Está presente na nossa mente, orbita nos nossos pensamentos o forte conceito que nós somos escravos de Cristo. O nome de Cristo está sobre nós. Existem atitudes que são esperadas de nós. Queridos, quando qualquer patrão contrata um funcionário, ele quer alguém que desempenhe bem a função. Ele quer alguém que faça a sua função, ele estando ali presente ou não. Ele quer alguém que faça com diligência, com habilidade, a sua função. E muitos crentes são excelentes funcionários, com encarregado perto, com encarregado próximo. Quando ele não está próximo, aí conversinha, cafezinho e outras coisas aparecem até dizer chega. Precisamos, queridos, fazer o nosso trabalho como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nosso trabalho precisa ser bem feito e muito bem feito, tendo aquela pessoa que exerce a autoridade ali nos olhando ou não, de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas habilidades, de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Precisamos fazer muito bem a nossa função. O problema, irmãos, é que nós hoje somos muito incentivados, motivados pelo salário. Peraí, eu vou ter um abono por causa disso, eu vou ter um extra por causa disso, eu vou ter um reconhecimento por causa disso. As empresas até criam
modos de tentar incentivar os seus funcionários com coisas desse tipo. Mas o servo de Deus não pode ter esse tipo de motivação, ou não pode deixar que essa seja a principal motivação no seu coração. Ele deve fazer a sua função como escravo de Cristo, sabendo que isso vai honrar ao Senhor. E no final do verso, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, fazendo de coração, não apenas de uma maneira superficial, não apenas para receber o aplauso do patrão, não apenas como se quisesse agradar a alguém. Ele faz a sua função tendo aquela consciência que esse é o papel dele dentro daquele ambiente de trabalho, e que esse tipo de atitude é o que lhe compete, e é o tipo de atitude que vai honrar o Senhor. Irmãos, como que os patrões verão? Eles colocarão os olhos nos servos de Deus e vão dizer: essa pessoa é diferente. Eu já sei que o fulano, eu estando aqui ou não, ele faz muito bem a função dele. Eu já sei que eu estando presente ou não, fulano, ele não fica matando tempo, ele não fica enrolando o serviço, não, ele é bom de serviço, ela é boa de serviço. Ele sabe, ele consegue perceber, querido. Ora, ele já está ali, ele é gerente, ele é dono daquele negócio, não é à toa, não é por acaso, ele não caiu ali de paraquedas, já está ali há anos, e ele percebe. E vai ser tão maravilhoso quando ele entender que você faz o que você faz, não é necessariamente por causa do salário, não é necessariamente porque você está esperando receber do próprio patrão algo, um elogio, alguma coisa dessa natureza, mas é porque você tem em sua mente que Cristo vai ser glorificado se você agir assim, e que você faz o que faz porque você é um servo do Deus Todo-Poderoso, porque você já foi transformado pelo Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o tanto que isso vai honrar a Cristo, o tanto que isso vai exaltar o nome do Senhor, não está escrito. Em terceiro lugar, versos 7 e 8: sirvam aos seus senhores de boa vontade. Agora Paulo fala, já depois de ter falado da motivação, já depois de ter falado da sinceridade, ele fala também da boa vontade. Sirvam, cumpram o seu papel, façam aquilo que vocês devem fazer, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. A boa vontade conduz alguém a fazer com muita diligência aquilo que a pessoa tem que fazer. Algumas empresas lá em Fortaleza, elas fazem o seguinte: se o funcionário durante o mês não chegou atrasado uma única vez e não colocou atestado, eles dão uma cesta básica, e é uma cesta muito boa, muito vale a pena, segundo eles, uma cesta muito caprichada. Tem gente que vai trabalhar com febre. Não é qualquer gripezinha que faz com que a pessoa coloque um atestado. Não é qualquer dificuldadezinha contornável que faz com que ele e ela deixe de fazer a coisa como deveria. É interessante, irmãos, como uma premiação move a boa vontade. Eles têm uma boa vontade. Não precisa o encarregado deles estar dizendo: ó, por favor, não põe atestado, por favor, não faz isso. A premiação move a vontade, e eles fazem de boa vontade. De boa vontade, chega um pouco antes da hora. De boa vontade, eles não colocam atestado. Para colocar atestado tem que ser realmente uma febre da pessoa não conseguir se levantar. Tem que ser um tipo de enfermidade que a pessoa não consegue, não dá conta de ficar em pé. Se é coisa mais ou menos, a pessoa vence e faz. Então a boa vontade é aquilo que nós fazemos quando estamos estimulados
a fazer algo. Irmãos, o nosso estímulo para ser um bom funcionário deve ser Cristo. Mais do que o seu salário, mais do que um abono, mais do que uma premiação, mais do que aquilo que nós podemos receber da empresa. A nossa boa vontade deve ser a pessoa de Cristo. Olha o verso seguinte, Paulo diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Algo que a gente não consegue perceber com tanta clareza, que o texto original diz, é o seguinte: você fazendo isto, por causa disto, você vai ser recompensado pelo Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não tenham em mente a recompensa que vem do Senhor, a recompensa que vem do patrão. Não deixem-se serem estimulados pela recompensa que os seus senhores terrenos vão dar. Talvez vão elogiar, talvez vão premiar, talvez vão tratar muito bem, talvez vão trazer bonificações, vão fazer uma porção de coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não deixe que seja essa a sua grande recompensa. Tenha em mente que a sua grande recompensa é que, fazendo isso, aquele que é o seu verdadeiro Senhor, não o Senhor terreno, vai recompensar vocês pelo bem que vocês praticam. Irmãos, é incrível como essas coisas estão ligadas ao nosso crescimento espiritual. É incrível como um crente maduro, ele vai ser bom marido, ela vai ser boa esposa, vai ser bom pai, vai ser bom filho, vai ser bom escravo, vai ser bom patrão. Um crente amadurecido, um crente que tem andado com o Senhor, um crente que se relaciona da maneira adequada, que vê as coisas do ponto de vista que Deus quer que nós vejamos, ele vai agir, isso vai aparecer nas atitudes dele, e ele vai vislumbrar uma recompensa celestial, uma recompensa que vem do Senhor, não necessariamente essa que vem do patrão. E me parece, irmãos, que nós temos aqui uma grande chave para a nossa motivação. Uma pergunta para você: como é que você até hoje tem cumprido a sua função? O que é que motiva você? Só o salário? Sabia que esse pessoal aqui, o salário deles era comer? Escravos, o salário deles era comer. Se não comesse, não vivia. Nós temos muito mais, tem nem como comparar. Nós temos muito mais. E, irmãos, já tendo muitos privilégios, já sendo tratado de uma maneira muito diferente, o que motiva você como funcionário? Pastor, se o salário for bom, a gente trabalha bem, mas se não for bom, o bicho pega. Você pensa que você está honrando o nome de Cristo assim? Você pensa que o Senhor, que você diz que crê, vai ser exaltado se você agir assim? Ô irmãos, precisamos fazer a nossa parte, a nossa contribuição social, vislumbrando a pessoa de Cristo com sinceridade de coração, vendo a pessoa de Cristo como se nós estivéssemos servindo ao próprio Cristo e não aos nossos senhores terrenos. Extremamente importante que assim o façamos. Verso 9: a função dos senhores. Vocês, senhores, agora todos aqueles que exercem autoridade sobre os funcionários, vocês, senhores, tratem seus escravos, seus funcionários da mesma forma. Então Paulo está dizendo: vislumbrem o Senhor, tenham em mente que há um Senhor sobre vocês, tratem da maneira adequada que um servo cristão, que um patrão cristão deve tratar. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. A ideia aqui é que Paulo está dizendo: será que vocês entendem bem que vocês têm
tanto os escravos como os senhores, tanto os funcionários como os patrões? Será que vocês entendem bem que é o mesmo Deus que está sobre vocês, é o mesmo Senhor que está sobre vocês e que governa vocês? Vocês entendem que a atitude de vocês apropriada é essa? Então isso é dito àqueles que são patrões. Tantas vezes o patrão, ele é alguém terrível. Uma coisa que eu vejo aqui em Guaíra, irmãos, eu acho que isso é de todo lugar. Patrão, eu quero aqui pensar no comerciante. O trabalho deles só tem graça se eles ficarem ricos. Não sei se tem, com certeza tem. Mas eu conheço uma boa parte de comerciantes aqui em Guaíra. Para eles só tem graça se estiver andando em carro importado, se morar numa mansão, ainda que eles paguem uns trocados aos seus funcionários, ganham muito, 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 são incentivados, se sentem motivados por ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Pouco não presta, pouco não tá bom. Tratam os seus funcionários de maneira grosseira, são patrões ruins, não têm uma atitude de também valorizarem, beneficiarem seus funcionários, e são na maioria dos casos extremamente gananciosos, loucos por dinheiro. Não ameacem. A ameaça era algo constante no tratamento com os escravos. A punição era muito rigorosa. E o que está dito aqui para eles: não ameacem, saibam que vocês têm Senhor, acima de vocês há um Senhor, e que existem atitudes apropriadas. Os patrões hoje são mais felizes se tratarem bem, se derem aquilo que é justo aos seus funcionários. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Um dia, funcionários e patrões vão estar diante de Deus, e eles vão prestar contas. Você não agiu como um bom funcionário, você não agiu como um bom patrão. Vão prestar contas. Ele não faz acepção. Diante dos homens, pode até haver essa diferença, um é patrão, o outro é funcionário. Diante de Deus, todos vão prestar contas. Deus não vai tratar com parcialidade. Deus espera esse tipo de atitude de cada um deles. Queridos, os que são patrão, aqueles que são patrões, devem assim tratar muito bem seus funcionários. Que os que são patrões possam saber que tem um Senhor sobre eles, e tudo aquilo que é justo e necessário e que honra ao Senhor deve ser feito por eles. Meus queridos, a nossa pergunta é essa: se você é funcionário, se você é patrão, você está honrando a Cristo no exercício da sua função? As atividades que você faz, o que é que motiva você? É só o salário? São só os benefícios? Você exerce a função que você exerce sabendo que você tem um Senhor acima do seu patrão terreno, e que você deve fazer o seu trabalho como se você estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus? O zelo, a dedicação, a presteza, a intensidade, o labor, fazendo isso não apenas quando o patrão está ali olhando você, mas sabendo que Cristo está olhando você, tratando bem seus funcionários, sabendo que aquilo que é justo deve ser feito para com eles, tendo um tratamento cortês para com eles, e daí por diante. Como é que eu e você fazemos? O que é que nos motiva? Agimos de coração ou agimos apenas superficialmente? Eu penso, irmãos,
que no passado muitos de nós fomos funcionários muito ruins. O interesse era realmente só isso: o salário, as recompensas do salário, aquilo que o dinheiro pode nos dar. Eu penso que no passado, antes de conhecer a Cristo, essa foi a nossa grande motivação. Eu penso que no passado, talvez muitos de nós enrolamos serviço. Ah, peraí, moço, para que essa força toda? Vamos mais devagar. Eu penso que no passado nós fizemos isso. Mas agora, depois que nós conhecemos a Cristo, a nossa atitude é outra, deve ser outra. Eu penso que a transformação que Cristo promoveu na sua vida, no seu coração, foi tão intensa, que a sua motivação agora é: eu quero fazer o que eu vou fazer, eu quero fazer bem, porque eu quero honrar o nome de Cristo. Eu quero cumprir o meu papel na sociedade. Você tem habilidades. Você logo, você já notou, você nota que ou você tem facilidade com números, ou você tem facilidade com essa parte mais das ciências, com a pedagogia, com máquinas, com outras funções, com leis. Você tem uma habilidade, outras pessoas não têm, mas você tem. E essa é a sua função, e nós devemos, irmãos, exercer muito bem a nossa função. Cristo vai ser glorificado se exercermos muito bem a nossa função, aquilo para o qual nós somos vocacionados. Você foi vocacionado para algo, sirva muito bem dentro da sua vocação, dentro do seu campo de trabalho. E uma coisa é certa: se assim nós fizermos, o nosso Deus vai ser exaltado. Nosso Deus tem sido exaltado na sua vida. Você, como funcionário, você está bem consciente da sua fatia na sociedade na qual nós estamos inseridos. Você tem feito isso zelosamente, não apenas diante do encarregado, diante do patrão, mas em todo o tempo. Você tem feito isso de coração. Você tem procurado servir, fazendo a sua função como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Patrões, vocês estão conscientes de que tem um Senhor sobre vocês, que vocês não podem ser injustos, que vocês não podem tratar mal, que vocês não podem se beneficiar da função, da parte que vocês têm, tratarem de forma injusta aqueles que trabalham com vocês, para vocês. Isso é muito importante que nós entendamos. A glória de Cristo está em jogo, irmãos. O nome de Cristo vai ser exaltado ou não, de acordo com a nossa atitude. Estamos fazendo aquilo que compete a nós, que nós possamos fazer. Irmãos, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão transformadora, que ela faz com que eu e você sejamos funcionários e patrões melhores. Que ela mexe, a graça de Deus mexe na nossa motivação. A graça de Deus nos impulsiona a fazermos melhor. Pela graça de Deus, eu espero que sejamos funcionários e patrões melhores, funcionários e patrões que exaltam o nome de Cristo, exercendo as nossas funções como nós exercemos. Que assim estejamos fazendo para a honra e glória do nosso Deus. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, nessa noite. Te pedimos que o Senhor nos abençoe. Te pedimos que Tua graça seja derramada sobre nós. Te pedimos que o Teu nome seja sobremodo exaltado com a nossa atitude de funcionário e de patrão. Nosso Deus, imploramos, Pai, por favor, Deus, nos abençoe. Por favor, Deus, nos faça exaltar Teu nome. Por favor, Deus, nos dê uma consciência de que somos escravos de Cristo o tempo todo. O tempo todo, Deus. O patrão estando presente ou não. Ó Deus, nos ajude a trabalhar de coração. Nos ajude, ó Deus,
a fazermos bem a nossa função, tendo a certeza que estamos fazendo para o Senhor. Ó Deus, nós cremos que assim o Teu nome vai ser exaltado. Queremos Te agradecer, queremos suplicar essas coisas no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém.